Salve, minha gente, sejam todos bem-vindos ao Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e se você não é inscrito no canal, por favor, clica aí em inscreva-se e ative o sininho. Não deixe de apertar o like aí nesse e nos outros vídeos. E vamos à leitura, continuação do livro do Levítico, capítulo 4, o sacrifício pelo pecado. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: este é o caso de alguém que transgride sem querer alguns dos meus mandamentos de Javé, fazendo uma coisa proibida. Pecado do sumo sacerdote. Se foi o sacerdote consagrado quem cometeu a violação, comprometendo assim todo o povo, ele deverá oferecer para Javé, pela violação cometida, um bezerro, animal grande, sem defeito. Levará o bezerro diante de Javé à entrada da tenda da reunião. Colocará a mão sobre a cabeça do animal e o imolará diante de Javé. Depois, o sacerdote consagrado pegará sangue do bezerro e o levará à tenda da reunião. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões na frente do véu do santuário diante de Javé. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre os cantos do altar do incenso, que se queima diante de Javé na tenda da reunião. E derramará todo o sangue do bezerro na base do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda da reunião. O sacerdote tirará toda a gordura do bezerro da expiação, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura das entranhas, os 2 rins e os lombos com sua gordura, a massa gordurosa tirada do fígado e dos rins, tudo conforme a parte reservada no sacrifício da comunhão. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar dos holocaustos. O couro do bezerro e toda a sua carne com a cabeça, patas, entranhas e excremento, isto é, o bezerro todo, será levado para fora do acampamento, para um lugar puro, onde se jogam as cinzas e será queimado sobre a lenha. Deverá ser queimado no lugar em que se jogam as cinzas. Pecado da comunidade. Se foi a comunidade toda de Israel que, sem querer, violou alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, tornando-se por isso culpada, mas sem tomar consciência do fato, ao se dar conta da violação cometida, a comunidade oferecerá em sacrifício pelo pecado um bezerro, animal grande e sem defeito. Ele será levado diante da tenda da reunião e, diante de Javé, os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do bezerro e o imolarão diante de Javé. Em seguida, o sacerdote consagrado levará um pouco do sangue do bezerro para a tenda da reunião. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões na frente do véu, diante de Javé. Ungirá com sangue os cantos do altar que se encontra diante de Javé, na tenda da reunião, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda da reunião. Depois tirará do animal toda a gordura e a queimará no altar. Fará com esse bezerro como se faz com o do sacrifício pelo pecado. Assim, o sacerdote fará o rito pelos membros da comunidade, e eles serão perdoados. Depois mandará levar o bezerro para fora do acampamento e o queimará, como o bezerro anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Pecado de um chefe. Se foi um chefe quem, sem querer, violou alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, seu Deus, tornando-se por isso culpado, ao se dar conta da violação cometida, levará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará diante de Javé, no lugar onde se imolam os holocaustos. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os cantos do altar dos holocaustos. Depois, derramará o sangue na base do altar dos holocaustos e queimará toda a gordura sobre o altar, como se faz com a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote assim fará pela violação do chefe, e esse ficará perdoado. Pecado de um homem do povo. Se foi um homem do povo da terra quem pecou sem querer, praticando alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, tornando-se por isso culpado,
Ao se dar conta da violação cometida, levará uma cabra sem defeito como oferta pelo pecado. Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os cantos do altar dos holocaustos. Depois, derramará todo o sangue na base do altar. Em seguida, tirará toda a gordura como se faz pelo sacrifício de comunhão e a queimará sobre o altar como suave odor para Javé. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado desse homem e este ficará perdoado. Se alguém oferecer uma ovelha como sacrifício pelo pecado, ela será sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará, em sacrifício pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os cantos do altar dos holocaustos. Depois derramará o sangue todo na base do altar. Em seguida, tirará toda a gordura, como se faz com o cordeiro de um sacrifício de comunhão, e queimará essas partes no altar em cima das ofertas queimadas para Javé. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado desse homem, e este ficará perdoado. Capítulo 5. Casos especiais. Se alguém for intimado a depor em juízo e não denunciar, mesmo sendo testemunha ocular ou informada, peca e incorre em culpa. Ou se alguém, sem se dar conta, tocar em alguma coisa impura, tanto o cadáver de uma fera impura como o cadáver de um animal doméstico impuro ou de um réptil impuro, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Ou se alguém, sem se dar conta, tocar em pessoa impura, manchada com qualquer tipo de impureza, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Ou se alguém, sem se dar conta, jura irresponsavelmente para o mal ou para o bem, como se costuma fazer, incorre em culpa quando toma consciência do fato. Se alguém se tornar culpado por alguma dessas coisas, deverá confessar o pecado cometido, e como penitência pelo pecado, oferecerá a Javé, pela violação, uma fêmea de gado pequeno, ovelha ou cabra. O sacerdote fará por essa pessoa o rito pelo pecado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer um animal pequeno como sacrifício pelo pecado que cometeu, levará para Javé 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. A pessoa os levará ao sacerdote, que oferecerá em primeiro lugar o que for destinado em sacrifício pelo pecado. O sacerdote destroncará o pescoço da ave, sem arrancar a cabeça. Com o sangue da vítima, borrifará a parede do altar e, em seguida, espremerá o resto do sangue na base do altar. É um sacrifício pelo pecado. Quanto à outra ave, fará um holocausto conforme o ritual. O sacerdote fará assim o rito pelo pecado desse homem, e este ficará perdoado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, levará 4,5 litros de flor de farinha, como oferta pelo pecado cometido. Não colocará nela nem azeite nem incenso, pois é um sacrifício pelo pecado. Depois levará a farinha ao sacerdote, que tomará um punhado como memorial para ser queimado no altar em cima das ofertas para Javé. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará, assim, o rito pelo pecado que um homem cometeu num desses casos, e o pecado ficará perdoado. O resto, como nas ofertas de flor de farinha, pertence ao sacerdote. O sacrifício de reparação. Javé falou a Moisés: se alguém cometer uma falta, pegando sem querer alguma coisa consagrada a Javé, oferecerá para Javé como penitência um cordeiro sem defeito, avaliado em 20 gramas de prata, conforme o peso padrão que está no santuário. E quem tiver pego, restituirá o dano com o acréscimo de 1/5 e o entregará ao sacerdote. Esse fará por ele o rito como o cordeiro do sacrifício de reparação e ficará perdoado. Se alguém, sem se dar conta, praticar alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, será responsável e carregará o peso de sua falta. Como sacrifício de reparação, levará ao sacerdote um cordeiro sem defeito,
avaliado em proporção com a culpa. O sacerdote fará o rito pelo pecado cometido sem saber, e o pecador ficará perdoado. É um sacrifício de reparação, e esse homem é responsável diante de Javé. Javé falou a Moisés: se alguém cometer uma falta contra Javé, recusando devolver ao seu próximo um depósito recebido, ou penhor a ele confiado, ou alguma coisa roubada ou tirada à força com fraude, ou, se encontrar uma coisa perdida e o negar, jurando falsamente sobre alguma das coisas pelas quais o homem pode pecar, se houver pecado assim, tornando-se por isso culpado, devolverá a coisa roubada ou tirada à força com fraude, ou o depósito a ele confiado, ou o objeto perdido que tenha encontrado, ou qualquer coisa pela qual tenha jurado em falso. Fará a restituição integral, acrescentando 1/5, e o devolverá ao proprietário no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Como sacrifício de reparação em honra de Javé, levará ao sacerdote um cordeiro sem defeito, avaliado em proporção com a culpa. O sacerdote fará por ele o rito diante de Javé e o perdoará de qualquer falta que tenha cometido. Muito bem. Então lemos hoje os capítulos 4 e 5 do livro do Levítico. Muito obrigado a você que tem me acompanhado. Não se esqueça aí de apertar o like, deixa o seu joinha aí, clica lá no joinha, toca o dedo no joinha, aperta o joinha, e só assim esse vídeo pode chegar a outras pessoas. É assim que funciona o jogo do YouTube. Tudo na nossa vida é um jogo. Você pode considerar as coisas da vida como um jogo. Tem o jeito certo de jogar e tem gente que simplesmente não gosta de jogar. Mas se você gosta desse jogo do YouTube, basta você clicar no joinha e comentar aqui embaixo. Tamo junto! Escreve desse jeito, não tenha vergonha. Tamo junto! Tá certo? A gente se vê amanhã. Façam todos um excelente dia e que Deus continue te abençoando a cada dia. Muito obrigado e tchau!